semana, Lulinha, que a gente estava combinando o podcast, né? Eu falei com o Menezes e ele me falou uma coisa que ficou gravado, que faz todo sentido. Só se lembra da segurança pública quando acontece alguma tragédia, né? E de fato isso é verdade, né, Lulinha? É brasileiro, né? Só fecha a porta quando é roubado. É verdade, Aí, é verdade. Então a segurança pública só tem valor realmente quando tem uma tragédia. Puxa, quando tem uma tragédia... Assim, aí lembra da corporação. É verdade. Lulinha, então vamos apresentar o convidado de hoje, que é bem especial, né? Por favor. Hoje conosco aqui, Menezes, ele é da Guarda Municipal e um vereador da cidade muito conhecido. Ele é conhecido como Menezes do Canil. Menezes, seja muito bem-vindo, viu? A gente agradece a sua presença aqui no Urbano JJ. Ficamos muito contentes quando você aceitou o convite, né, no nosso humilde espaço. Agradeço. Jonatas, Lulinha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu posso confessar que é a primeira vez que eu estou no podcast. Então, puxa vida. Não tive outra oportunidade. Eu sei que Deus faz no momento certo, na hora certa. Estar aqui com vocês é um prazer gigantesco. Para a gente poder falar um pouquinho dessa trajetória relacionada à segurança, ao meu posicionamento como vereador, tudo que aconteceu na minha vida, eu creio que foi projeto de Deus. E a gente aproveita os projetos de Deus e se coloca à disposição. Então, nesse momento, eu estou à disposição de vocês aqui para a gente bater um papo bem legal, falar sobre a instituição Guarda Municipal, sobre o meu cargo no Legislativo, falar, eu acho que o que eu levo dentro de mim, que é a questão dos animais, do canil, e principalmente dos adestramentos, as questões de maus tratos. Estou aqui total disposição de vocês, viu? Quero que todos que nos assistem, que curtam esse momento, né? Até para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que são básicas, até relacionadas a adestramento. Quem sabe numa oportunidade a gente não vem aqui para responder perguntas de adestramentos, né? Problemas que são rotineiros aí, e a gente pode ajudar com certeza. Beleza. Sabendo que você vinha aqui no nosso podcast, algumas pessoas mandou algumas perguntas. E aí a gente vai desenrolando no andar da carruagem aí, né? Legal. Uma delas é, quando foi que você começou a trabalhar com segurança pública? Quando apareceu esse amor pela segurança pública? Foi algo meio atípico, na verdade. Porque eu nasci e cresci no bairro Roseira de Cima, um bairro aqui na cidade que ele tem uma peculiaridade e até uma discriminação muito grande pelo fator de drogas, enfim, é um bairro periférico da cidade de Aguariúna e muitas pessoas credenciam ele nesse sentido, né? E crescendo nesse bairro, eu jamais imaginei que eu fosse ser um guarda municipal, um agente de segurança, embora eu tivesse muito respeito pela profissão. Porém, o meu irmão, né, e o meu cunhado, eles eram fascinados pela guarda, pela polícia e queriam entrar dentro da instituição. E aí o meu irmão nunca foi muito de estudar, sabe? Ele não gostava muito. E aí ele chegou numa conversa para mim e falou assim, poxa, me ajuda, né? Vamos estudar junto, você me ajuda durante esse percurso, a gente se inscreve e a gente faz a prova. E ele insistiu tanto, no primeiro momento eu falei para ele, rapaz, você tá ficando louco, como que eu morando em Roseira vou ser um guarda municipal, né? Acho que não faz tanto sentido isso, né? Mas eu acredito que Deus já estava escrevendo naquele momento o começo da minha história. Não era nem meu irmão que queria, entendo que era Deus que estava preparando a oportunidade. E aí eu falei para ele, quer saber, vamos lá, vai, eu vou junto com você. E eu até cheguei a falar para ele, olha como são as coisas. Eu falei, olha, se for o caso, a gente vai. Se eu puder te ajudar, eu passo colo, enfim. Coisa eu era menino ainda, com 18, ia fazer 19 anos. E aí nós começamos a estudar juntos, né? Fizemos aí a inscrição. E quando chegou no dia da prova da Guarda Municipal, ele foi para uma sala e eu fui para outra. Os planos de passar cola não deram certo. Mas eu sempre fui muito competitivo, né? Então eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. E eu fiz a prova até muito rápido pelo tempo que eu estudei, porque estava muito fresco na minha memória, não fazia tanto tempo que eu tinha terminado meus estudos, e eu consegui fazer a prova.
terminamos a prova, o meu cunhado sentou em outra sala, o meu irmão sentou em outra sala. Quando nós saímos, a gente foi conferir a prova. E aí eles dois, naquela empolgação, olha, passamos, porque a minha prova tá igual à sua. E eu quieto, né? Aí eu olhei e falei, olha, se vocês passaram, eu reprovei, porque a minha prova tá diferente da de vocês. E aí resultado desse começo todo foi que eu passei e eles dois reprovaram na primeira parte. Ficaram tão chateados. E aí nós fomos para o teste físico. Né? Teste físico era o que eu gostava de fazer. Eu vivia andando de bicicleta, correndo. Tinha já um condicionamento físico bom. Né? Eu falei, pô, eu vou participar desse teste físico aí. E aí eu dei o máximo. A minha pontuação subiu demais, porque eu fui muito bem no teste físico. E aí vieram outros testes. Quando eu percebi, eu estava muito mais dentro do negócio do que fora. Então aquele pensamento inicial meu, eu falei, bom, agora já que eu estou aqui, eu vou até o final. Eu estudei a questão da guarda municipal, aí eu fui entender o que um guarda municipal fazia, enfim. E aí eu fui até o final e, para minha alegria, eu fui selecionado. Né? Eu entrei com 18 anos, na época o guarda mais novo da instituição. Caraca. E hoje eu sou ainda, né, o guarda mais novo. Tô lá trabalhando, né? E para mim foi... A bênção de Deus foi o meu irmão ter chegado para mim, usado pelo Espírito Santo de Deus, vai lá legal, e fala para ele se inscrever. E aí foi quando eu entrei na Guarda Municipal. Então, meu começo na Guarda Municipal foi dessa forma. Puxa, que legal. E no começo, quando você entrou, sendo novo, assim, foi difícil, Menezes? No começo é tudo muito difícil, né? Até nós entendermos, embora... Mesmo sendo novo de idade, eu sempre tive minhas responsabilidades. Então, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Né? Meu pai, ele não foi muito frequente na minha vida, então eu tive a ausência do meu pai. Minha mãe pagava aluguel, então tive que trabalhar para ajudar ela como homem da casa. Com 14 anos, eu já trabalhava num restaurante aqui em Jaguariúna chamado Califa, que era uma pizzaria. Eu lembro. Né? Então, eu estudava de manhã, trabalhava, fazia curso de inglês à tarde e trabalhava à noite. Entrava 5h30, 6 horas e saía 3 horas da manhã, porque fechava muito tarde naquela época. Então, desde aquele período, eu já entendi as minhas responsabilidades. Sim. Né? E isso daí foi até os meus 17 para 18 anos. Foi quando eu saí, fiquei um período numa empresa lá no bairro Roseira mesmo, certo. E logo depois já entrei na Guarda Municipal. Então, as responsabilidades já tinham vindo muito antes. E eu encarei isso como profissão mesmo. Né? Sim, sempre tive essa consciência do que era certo e o que era errado. Minha mãe sempre me ensinou muito sobre isso, então sempre fiz o que era correto. E aí foi quando começou a minha história na Guarda Municipal. E eu acredito que o medo, talvez, de uma farda, todo mundo sente no primeiro momento. Claro. Né? É muita responsabilidade. E agora, como que vai ser? E de repente, enquanto todos estão correndo de um problema, a gente está indo para um problema. Mas o que eu posso falar é que é algo que talvez seja difícil explicar para quem está vendo, mas só sabe quem coloca uma farda. E a partir do momento que você coloca uma farda, não digo que 100% acontece isso, mas posso falar ali, vai que uns 80% parece que a chave vira. Né? Então, aquele medo, aquela sensação de, eu vou ter um problema, isso muda. Cara, então, para né, cara? Eu entendo o que você está dizendo. Para nós, hoje, o que é satisfatório? Nós não queremos que tenham problemas, mas quando tem um problema, nós temos uma adrenalina no nosso corpo, não de medo. Não de, eu estou indo para um problema, poxa, como que vai ser? Não. É uma chave totalmente diferente. Pô, eu vou lá porque estão precisando de mim e eu tenho que chegar independente do problema que eu vou encontrar lá. É algo natural dentro de vocês, né? Puxa, algo natural. Então isso valorizou até a minha vida, né? Porque depois, com tudo que veio acontecer, eu entendo essa necessidade de enfrentar confrontos. E confronto não é só eu pegar uma viatura e ir até um problema. Confrontos a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Na rua, em tudo quanto é lugar, né? Em decisões que nós temos que tomar. Então isso me valorizou muito. Menezes, é muito perigoso
ser um guarda municipal na nossa região, a segurança pública na nossa região é complicado, é perigoso? Jaguariúna, ela é uma cidade ainda contemplada, sabe? Eu posso falar que privilegiada. Embora nós tenhamos um efetivo que ainda não é adequado para o nosso município, né? Nós tivemos um concurso da Guarda Municipal há 17 anos atrás. Foi nesse concurso que eu entrei. Nossa, faz Nunca muito mais tempo. teve? E não teve mais. E aí agora, com esse crescimento da cidade e com essa oportunidade que eu tive de estar como vereador, foi a porta que eu precisava para realmente cobrar a segurança pública. Sim. Isso foi um dos pontos que eu falei na minha campanha política, que era lutar pela segurança. Eu entendo a necessidade. E aí o prefeito fez um novo concurso, nós devemos chamar aí de 25 a 30 guardas. Poxa, isso foi um ganho gigantesco. E Jaguariúna, mesmo não tendo esse efetivo todo, nós sabemos aqui onde estão todos os bairros. Meio que mapeado. Nós sabemos, então isso fica fácil para a segurança. Sim, fica mais tranquilo para a gente lidar. Não é que nem uma grande cidade, verdade, como, por exemplo, tem locais que, por conta de mobilidade urbana, falta de planejamento, a guarda ou a polícia não consegue adentrar aquele bairro. Né? Então a criminalidade, por hora, ela cresce demais. Sim. Aqui em Jaguariúna não tem isso. Qualquer bairro que eu vou, eu consigo entrar, eu consigo patrulhar, eu não tenho essa... As pessoas te respeitam. Isso traz tranquilidade para o nosso trabalho. Sim, claro. É plantado, né? E para quem quer começar, assim, teve muitas inscrições, o pessoal quer entrar na segurança pública? Teve muitas, na verdade, na época foi o concurso mais disputado, né? Porque além do fator, eu acho que salário, né? Quem quer entrar numa instituição fardada para trabalhar armado, ela tem aquela visão de filme, de super-herói, então o cara gera aquele valor. Então tem muitos que às vezes a gente vai até conversar que o salário para ele é um segundo plano. Caralho. Olha só. Segundo plano. O que interessa para ele é ele poder servir, ele poder estar ali. Sim. E aí eu consigo entender quando a gente olha para uma pessoa que vai para uma guerra, por exemplo, a gente fala assim, pô, o cara, como que ele vai para uma guerra? Ele sabe que ele vai estar na frente do negócio, ele pode morrer. E eu entendo que é muito mais do que o valor da própria vida, é o valor de servir. Né? Então, quando ele credencia aquilo dentro dele, vai embora. Vai embora. Então, hoje nós entendemos tudo isso, né? E isso faz total diferença. Sim, com certeza. E assim, Menezes, qual ocorrência que marcou assim a sua vida que sempre você lembra? Puxa, aquele dia foi difícil. Um dia que eu estava na base, né? Nós chamávamos que era o SICOM, que era um centro de informação conjunta, onde nós ficávamos uma mesa da Guarda Municipal, uma mesa da Polícia Militar e as telefonistas. Em Jaguariúna. Isso, em Jaguariúna. E eu ficava despachando as ocorrências para as demais viaturas. E nesse dia, como naturalmente, a gente estava muito tranquilo ali, mas de repente o telefone tocou. E nesse telefonema eu vi que a telefonista ficou desesperada no telefonema. E aí ela não conseguia falar, ela não conseguia fazer a ocorrência ali. E aí eu falei para ela, olha, joga aqui no meu telefone. Quando eu peguei o telefone, era uma mãe desesperada, porque ela tinha uma filhinha, não me recordo a idade agora, não sei se tinha 2 anos, porque faz muito tempo, mas que tinha engasgado, né, com eu acho que era com amendoinzinho, e já fazia alguns minutos que a menina estava desacordada. E ela desesperada, sem saber o que fazer, tentando reanimar, e ela, olha, eu não sei o que eu posso fazer. E aí quando eu perguntei para ela, eu falei assim, viu, quanto tempo faz? Ela falou assim, já faz uns 5 minutos, ela já está roxa. Nossa, o E desespero. aí a gente tem que realmente entender o que é princípio, né, nosso de trabalho. Uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada, uma pessoa, ela perde o controle. Então, ela perde a noção do tempo. Não consegue ser técnico no momento de estresse. Naquele momento, eu tive que lembrar do meu treinamento, tive que lembrar do que podia ser feito. E aí eu perguntei para ela, você está sozinha aí? Ela falou, não, estou com meu marido. Eu falei, então faz o seguinte,
passa o telefone pro seu marido, coloca no Viva Voz e você vai fazer exatamente do jeito que eu vou te falar. E aí eu comecei a ensinar técnica para ela desafogar a criança, pedir para ela debruçar, para ela bater palminha nas costas, Sim. fazer todo o procedimento. E aquela tranquilidade fez com que ela repetisse isso pelo telefone. Caramba, você E tem é- que ser sangue frio também, puxa né? Não vida. podia transmitir para ela. O nervosismo, E né? aí ela pegou e falou assim, a criança começou a chorar. Aí eu falei assim, Opa, poxa já deu vida. um sinal. Deu um Então, sinal. fica tranquila que agora eu vou mandar uma ambulância para você, porque ela já está respirando, se ela já está chorando. E aí eu lembro que a ambulância foi, essa menininha foi salva, até teve uma matéria no jornal na época, Puxa, eu que podendo legal. abraçar aquela criança, né? Nossa. Então isso me marcou, porque foi algo que eu pude fazer, né? Você salvou uma vida. É, cara, é tão boa a sensação, Né? né? Imagino Então, que seja. Essa alegria ninguém pode tirar, de salvar uma vida mesmo. É De verdade, poder falar, é olha, verdade. eu interferi no futuro. Né, E são dessa profissões assim, são profissões sagradas, né? O policial, o médico, o professor, são os que mais tem que dar valor, né, Lulinha? Pra ver, o cara, ele põe a vida dele em risco pela sua, né? É verdade, é verdade. Então você tem que respeitar os caras. Não tem como não ser. Não tem como ser diferente. É verdade. Menezes, você já teve que abrir mão de algo pessoal para poder exercer a sua função Sim, como guarda municipal? Assim, sim. puta merda, eu tive. Quem mais sofre é a família, na verdade. E eu acho que é minha esposa diretamente. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que nós façamos o nosso trabalho pontuado em regras, em leis, a gente só pode fazer o que está na lei, né? Enquanto qualquer um do povo pode fazer tudo que a lei não proíbe. A gente é pontuado por isso. Mas a lei não agrada a todo mundo. E por não agradar, nós fazemos inimigos. Pessoas que não estão e não concordam com o que nós somos. E muitas das vezes eles generalizam, né? Poxa, polícia é tudo igual. Guarda é tudo igual. Então eu entendo isso. E eu entendo que eu não posso ficar dando bobeira e dando margem para o azar. Ou seja, a minha rotina é diferente de uma pessoa normal. Até estava falando com ela sobre isso. O né? tempo inteiro, Menezes, o tempo inteiro você está em vigia. Você está em alerta o tempo inteiro. Então eu não sento de costa, eu não vou num restaurante, eu não fico de costa para a rua, eu fico sempre olhando para o caixa, quem entra, quem sai. E isso você já absorveu na sua vida normal. Isso não te deixa assim. Não é paranoico, mas você segue sua vida normal, você consegue conviver com isso. Normal. Com tranquilidade. Normal. Às vezes acontece de quando a gente vai num restaurante, por exemplo, e aí senta todo mundo, né? E aí eu tenho que falar, viu, você troca de lugar comigo? Quem te conhece já sabe por quê, né? Aí já muda ali na mesa, né? Entendi. Tava falando para ela sobre procedimentos, né? Porque hoje ela tava indo pro trabalho e veio uma pessoa e, pum, bateu atrás do nosso carro. E ela ficou muito nervosa e a pessoa que bateu ficou mais nervosa ainda, né? E aí eu perguntei para ela, viu, qual que é a placa do carro? No momento de estresse, ela não pegou a placa do carro, não pegou nada praticamente. E eu falei assim, poxa vida, tinha que ter pego, né? E aí eu falei para ela sobre algo que nós trabalhamos. É você fazer como se existisse. Então, se eu bater o carro, o que eu tenho que fazer? Então, você trabalha a sua memória, né? Bom, eu tenho que fazer isso vira regra. Então, eu condiciono a minha família dessa forma. Poxa, se uma pessoa vier roubar o meu carro, se uma pessoa estiver armada, se uma pessoa vier tentar contra a minha vida, então eu já sei o que eu vou fazer. A minha família já sabe como vai se comportar. Eles já sabem como eles têm que ficar dentro do carro. Eles já sabem de tudo isso. Por quê? Porque eu tenho que condicionar. Se eu não condicionar, chega na hora eu travo. Porque eu não vivi aquilo nem no pensamento. Então eu não sei o que fazer. São procedimentos que você tem que estar o tempo todo. Procedimentos. Né? O que eu vou fazer quando acontecer. Quando acontecer. Exato. Então isso muda um pouco a rotina, mas eu já estou habituado a isso. Acho que faz parte. E assim, você falando assim, acho que a criminalidade ela deve ter crescido na região também, né? Conforme os cuidados que o pessoal da segurança pública tem, condiciona isso, né? Acho que a criminalidade cresce no mundo inteiro, na verdade, né? A região cresce bastante e isso é natural, né? Cresce, é natural, né? Com o fluxo de crescimento da cidade, né?
Então, se o crescimento da cidade ele não é ordenado, ele não é estudado, não é feito da forma correta, nós temos muitos problemas, né? Quando nós entrarmos na questão da vereância, vocês vão ver os conflitos que eu tenho por conta de planejamento, tá? Então, eu entendo que os problemas que nós temos hoje, nós podemos evitar. Nós podemos fazer com que eles sejam minimizados, justamente pelo fato do que eu acabei de falar aqui. Eu projetar, eu entender o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, isso dá um resultado positivo. Sim. Então, eu entendo que a criminalidade e os problemas crescem quando não tem um planejamento. Se você tem um planejamento, você sabe como resolver aquilo, né? Então, volto a dizer, Jaguariúna cresceu criminalidade, nós temos alguns pontos, mas comparado a outras cidades, com certeza, nós temos pontos específicos. Sim. São pontos que, com um planejamento, né, mais adequado, e há sim um estudo para resolver alguns problemas que são pontuais, isso se resolve. Sim, se resolve. Menezes, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre a corporação, sobre a Guarda Municipal de Jaguariúna, sobre os seus colegas de farda, sobre o trabalho, a dificuldade que o que a população pode fazer para ajudar a Guarda Municipal, se tem um conselho, né? Se tem um aviso. Confiar. Esse é o primeiro ponto. Confiar na instituição de segurança. Porque a partir do momento que nós não confiamos na instituição de segurança, a gente começa a buscar outros meios para sentir confiança, né? E buscar outros meios, a gente deixa de fazer nossa parte. Por exemplo, uma pessoa que pode ajudar denunciando uma situação, uma pessoa que pode fazer parte da segurança do município, quando ela não acredita, ela exclui essa parte. Ela fala, por que eu vou fazer se não funciona? Então, a segurança por si só não vai tendo o resultado, né? Então, quando a pessoa faz uma reclamação não é ruim no ponto de vista de quem está planejando segurança. Porque se tem alguém reclamando, eu sei o que está acontecendo. Né? Está expondo um problema, sim, né? Olha, tem uma praça aqui que está com falta de iluminação. Poxa, é problema da Guarda Municipal? Não, mas a falta de iluminação naquela praça gera problemas para a Guarda Municipal. Sim. Então, quando eu solicito um patrulhamento, por que eu estou solicitando um patrulhamento? Por que eu estou pedindo uma viatura? Isso tudo torna-se demanda. Mesmo que, olha como é interessante, mesmo que a Guarda Municipal não consiga atender, eu tenho como falar, olha, me solicitaram, mas eu não posso fazer. Então eu tenho esse histórico. Agora, se eu não tenho quem pede, se eu não tenho quem expõe um problema, Sim. quem fala sobre um assunto, e a Guarda Municipal como um todo, principalmente nesse momento, onde a gente vê as situações das escolas, a Guarda Municipal tem se desdobrado e feito além do que muitas das vezes ela pode fazer. Sabe, eu estive no meu último plantão passando em escola por escola, creche por creche, fazendo vídeo em todas, e no final do meu dia eu fui dar uma olhada. Falei, meu Deus, quantas que eu passei e ainda não foi possível passar em todas, porque faltaram tantas outras. Olha só. Né? E aí eu vejo que os demais guardas, dentro do que ele pode fazer, eles também se dedicam. Né? Legal, o problema é que muitas das vezes, como nós iniciamos aqui, a pessoa ela prefere criticar, ela prefere falar que não tem, do que ela participar, do que ela ajudar. Então, quando você ajuda uma instituição, você valoriza uma instituição, e não é só nesse momento, poxa, a Guarda Municipal está de parabéns porque está indo nas escolas e tal. Não, ela tem que ser valorizada porque um crime deixou de acontecer. É verdade. Né, porque você chegou bem na sua casa. Então, quantas coisas que não estão acontecendo na cidade de Jaguariúna por conta da Guarda Municipal? É verdade. Por conta da segurança que tem. E aí, às vezes, nós temos um problema pontual ou outro, e aí a gente escuta, pô, a guarda não funciona, a polícia militar não trabalha. Mas e o que nós evitamos, né? E o que nós enfrentamos durante 12 horas do nosso plantão? A gente tem que se colocar no lugar do próximo. Empatia, né? É verdade. Menezes, eu percebi que tem aí Menezes O positivo, caso algum acidente, para ajudar
É o seu Isso, é o meu tipo sanguíneo. Todos que trabalham em situações de emergência e urgência, nós somos os primeiros a correr o risco, né? Então, se eu entrar num confronto, que eu saio com a minha viatura, e por mais que nós falamos, olha, não tem problema nenhum, mas eu saio com isso na cabeça. Eu posso chegar na esquina se deparar com uma situação, Sim. com roubo a banco, eu não sei, mas pode acontecer. Está em risco o tempo todo, né? E se acontecer, eu tenho que estar preparado para agir. Mas se porventura eu for atingido e eu não tiver condições de falar, então o sangue ele já consegue falar para a equipe de segurança, olha, esse cara perdeu sangue. Sim. Mas o sangue dele é O positivo. Então, ele não precisa ficar fazendo teste, não precisa ficar fazendo nada. Você sabe qual que é o seu? Nossa, eu nem... Você não sabe, eu também não sei. Você não sabe. Vai ter que fazer o teste lá. Todo mundo esquece, né? Cara, eu não sei o meu. A minha esposa me... Nossa, tá bom, a próxima vez eu vou descobrir qual que é. Importantíssimo. Mas legal, eu não sabia, cara. Que legal. Eu vi ali Menezes, né? E ele falou, ó mais. Falei, mas que ó mais? Pô, é O positivo. É isso mesmo. Legal, Menezes, legal. E, Menezes, agora você tocou no assunto, né? Você falou da questão das escolas, né? Como que foi como tá sendo para vocês em relação às escolas, assim? Depois dessa onda de ataque, de fake news, ou sei lá, Porque teve muita mentira depois, né? É lógico, aconteceram tragédias, mas... Várias. Aí depois o pessoal fica ligando. A população, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Coloca todo mundo em pânico, né? Nós temos aí esse tipo de crime, ele já acontece nos Estados Unidos por um período, né? E chegou no Brasil, né? Nós temos aí muitos adeptos sou adepto daquele cara, daquele outro. E aí essa busca de informações vai tornando aquele cara um participante daquele negócio, daquela seita. E ele entende que ele tem que fazer alguma coisa. Isso nós entendemos pela comunicação hoje. Então a comunicação está tão fácil para as pessoas, só que do mesmo jeito que eu busco coisa boa, que nem um podcast que vocês estão fazendo, a pessoa está tendo acesso direto no telefone dela a coisas ruins, né? Então uma pessoa que tem esse perfil, ele não interessa se ele vai ser um herói ou se ele vai ser caracterizado como um monstro. O que importa para ele é a exposição. Então ele tem a exposição naquele momento. Ele gosta daquilo. É aquilo que faz ele ter prazer. Poxa, eu tô aqui, eu sou o cara, olha, estão falando de mim. Porque ficou famoso. Fiquei famoso. Então isso vai gerando um efeito em cadeia, né? Logicamente que muitas pessoas aproveitam desse momento, né? Assim como aconteceu naquela época da Baleia Azul, que tinham aqueles objetivos, aquelas metas. E aí teve até um boom na cidade, inclusive em Jaguariúna, de que ia acontecer nas escolas. Isso que gera um pânico. Um pânico. E aí são aproveitadores. Quando eu estive em Brasília, né, justamente para buscar alternativas para a segurança, porque uma coisa é eu ser um vereador aqui do município, né? Eu ser um vereador que eu costumo falar repórter, porque vereador repórter é aquele que dá uma notícia. E para me dar uma notícia é muito fácil. Olha, está acontecendo isso, tem que arrumar aquilo. Tá, mas de fato, o que eu estou fazendo para mudar aquela situação? Sim. Né? Onde eu estou indo buscar? Então eu fui para Brasília, para ver o que está acontecendo lá, a nível federal, com tudo isso, toda esse transtorno que estava acontecendo. Eu estava lá em Brasília, buscando emenda parlamentar para investir na segurança do nosso município. Nós estamos com um concurso aberto. Nós estamos trocando todo o aparelhamento de viatura, fardamento da Guarda Municipal. Compramos 4 motos agora para a Guarda Municipal. Estamos reestruturando, fazendo uma reforma administrativa na Guarda Municipal. Ou seja, tudo isso fortalece. Foi feito um convênio com a Polícia Militar da atividade delegada para que policiais de fora que queiram fazer, a gente costuma falar que é o bico regulamentado. Então o policial não precisa ir para um bico, ele se inscreve numa hora extra e vem fazer atividade em Jaguariúna. Então nós temos aqui Mas já está funcionando ou ainda já não? está funcionando, já passou pela Câmara Municipal, nós aprovamos isso. Aumenta o efetivo e ajuda muito. Em vez dele fazer um bico, que ele falou,
você vem fazer uma hora extra na segurança Sim. pública escolar. E aí ele vai estar fardado, ele vai estar com a viatura, ele vai estar à Que disposição legal. do município. Isso é uma exclusividade de Jaguariúna ou já acontece? Não, já acontece, porém o município precisa fazer esse convênio com o Estado. E aí nós vemos o Executivo trabalhando, fazendo a parte dele, assim como o Legislativo em aprovar uma lei quando chega na Câmara. Se isso não acontecer, não funciona. Né? E com relação às escolas, a gente viu uma fake news quando eu estava em Brasília e eu questionei um grande amigo meu, né, que eu posso mencionar ele, é o Marcelo Batista, né? Ele é dono da Protege, empresa de valores, e ele está acostumado a viver com segurança. A vida dele é um trabalho de segurança, segurança privada, enfim. E nós entramos nesse assunto lá em Brasília, e isso foi no Brasil, não foi só em Jaguariúna que aconteceu a questão das fake news. Aqui nós não tivemos nenhum evento, né? Porém a fake news transformou a cidade num caos, né? Pessoas que me paravam, não vou mandar mais a minha criança para a escola. Aconteceu quando muito a gente isso. fala sobre fake news, não é que não aconteceu, aconteceu de fato, mas as pessoas ficam ligando e colocando pânico. Colocando pânico nas pessoas, né? A pessoa usa desse momento para gerar esse problema de uma forma maior para a sociedade. Ou seja, quando nós temos um pânico instalado, olha, isso que eu estou falando é Menezes, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem o seu ponto do tráfico de drogas lá. Vamos pensar simples, tá? Tem o seu ponto de tráfico de drogas. E o cara simplesmente quer que as viaturas não façam patrulhamento, que não estejam fazendo o preventivo naquela área. Tá? Pra eles A partir do momento que o cara faz uma fake news dessa, logicamente que as viaturas vão preservar pelo maior bem, que são as crianças. Puxa E aí, o que acontece com as viaturas que estão fazendo essa operação? Vão deixar de fazer outras operações. Então, uma pessoa quando vai roubar um banco, vai fazer alguma coisa, quantas vezes a gente lá na nossa base, a gente tem que tomar cuidado, a pessoa liga, olha, está acontecendo um problema em tal lugar. Então hoje nós temos que identificar, nós temos que realmente saber, porque às vezes é o simples fato de uma ligação dessa para tirar a viatura de um lugar e levar para o outro. Cortina de fumaça, né? E nada está acontecendo, entende? Você vê, Então, eu nunca tinha pensado nisso. Não, assim. pra mim que vai ligar pra polícia porque tem problema. É, verdade, né? Aí desloca todo mundo para as escolas e Sim, o resto da cidade fica vulnerável, né? Efetivamente. Porém, a Guarda Municipal, durante o seu patrulhamento, ela abrange o máximo que ela pode. Então, ela também não está deixando de fazer o seu trabalho, de dar essa assistência para a população. Então, todas as ocorrências que caem na nossa base, a gente faz o atendimento, a gente presta apoio para todos os órgãos da prefeitura praticamente, desde uma internação compulsória, um acompanhamento de equipe de saúde, enfim, muitas coisas. Tem muita ocorrência de Jaguariúna? Tem bastante ocorrência. Mas simples assim, ocorrência? Ocorrência simples. Hoje nós temos bastante ocorrência relacionado a Maria da Penha, problemas de relacionamento, então problemas familiares, aí a gente tem medida protetiva, marido que descumpre medida protetiva. Nossa. Então, cai inúmeras situações. A gente não sabe, o telefone vai tocar, pode ser uma situação tranquila, como pode ser uma criança engasgada morrendo. A gente não sabe o que vai chegar. As ocorrências de maus tratos, por exemplo, a partir do momento que eu fiz um aplicativo, né, desde então que eu canalizei para eu entender quantas ocorrências tinham aqui no município, do ano passado, o ano retrasado, se não me engano, que nós abrimos o aplicativo, foram mais de 600 ocorrências atendidas só pelo meu grupo. Puxa vida. Ou seja, a gente centralizou e falou, olha, vamos entender. E aí as pessoas perguntaram até para mim, poxa, Menezes, cresceu as ocorrências de maus tratos? Na verdade não, elas já existem. Mas quando você cria um canal de comunicação para a pessoa poder expor, então ela só vai falar aquilo que já existe e de repente as pessoas não estão percebendo. Sim. E o que a prefeitura tem feito com respeito a esses ataques nas escolas, né, Menezes?
Já foi feita a questão do botão do pânico, né? Em Jaguariúna vai ser instalado ou já está instalado? Já estão fazendo, já chamou a empresa, já está nesse processo aí para que tenha um botão do pânico. E você sabe qual que é o tempo de resposta? O ideal seria... Na verdade, nós aprovamos também um programa na Câmara que fala exatamente sobre tempo de resposta. Por quê? É justamente onde eu falei sobre o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Então, esse programa, ele trabalha com ação, né, que é a ação de quem trabalha numa escola, numa creche. O que a pessoa tem que fazer se tiver uma eventualidade? Corro para dentro de uma sala, eu fecho a porta, eu abro a porta, eu ligo, eu pego a criança, o que eu faço nessa hora? Então esse programa prevê esse treinamento, né, de resposta ali dos agentes que estão trabalhando na escola. E aí nós temos uma outra fase que é a reação, que é por parte da polícia, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, ambulâncias, que são os órgãos que precisam estar interligados para dar resposta imediata para aquelas pessoas. Então, em 2021, se eu não me engano, eu fiz uma lei aqui no município que obriga todas as escolas a terem câmeras de monitoramento. Tá? Por conta dessa lei, todas as escolas colocaram câmeras. Problemas pontuais foram resolvidos depois disso. Pessoa que quebrava maçaneta, colocava palitinho na porta, depredava. Então, tudo isso foi resolvido. E agora, com a câmera na escola, a gente consegue... isso é o que eu estou pedindo, né? Para que elas sejam conectadas todas na nossa base de monitoramento. Sim. Por quê? A partir do momento que lá na escola teve uma suspeita, o diretor, ou quem tem o acesso, apertou o botão do pânico, o que acontece? Toca na nossa base da Guarda Municipal. Guarda Municipal sabe qual é a escola que está pedindo socorro. Naquele momento ele já consegue verificar as câmeras de monitoramento, já consegue passar para a viatura. A viatura mais próxima. Ou seja, eu já tenho uma resposta imediata. Vai ajudar bastante. Né? Aí nós temos o trabalho de muros. Né? É importante que as escolas sejam fechadas de muros. Estou falando do meu projeto. Se você me perguntasse, mas o que você faria, né, para resolver essa questão? Então, eu colocaria muro nas escolas, as câmeras de monitoramento, o botão de pânico conectado na nossa base da Guarda Municipal, colocaria uma entrada e um controle de acesso com portão eletrônico e um vigilante armado lá na portaria. Por quê? O que acontece vem de fora. Vem de fora, exatamente. O cara não conseguiu pular para dentro. Eu tenho câmera de monitoramento, o vigilante que está ali para uma pronta resposta. Já a maioria, a pessoa que vai entrar, ela tem acesso, então ela aperta lá o controle dela, professor, diretor, portão eletrônico abre, a pessoa tem acesso, sei quem está entrando. Sim. Fechou o portão eletrônico, a pessoa que vai chegar lá tem que se identificar. Acabou. Sim. Então eu consigo já dar uma resposta imediata para aquela situação. Né? Isso seria o básico, ao meu ver, e que seria para ontem. O melhor dos mundos, assim, né? Porque ia ter segurança em todas as escolas. Sim, né? porque você tendo um vigilante, e eu entendo que um vigilante armado, ele pode repelir a altura, né? Agora, uma pessoa que ela está desarmada, mesmo que a pessoa tenha noção de segurança, saiba o que é segurança, como que ela vai reagir diante de uma pessoa com uma machadinha, uma espada ou uma arma, por exemplo. Né? Não é justo, não é a gente colocando a balança, não tem jeito. Então, para eu poder salvar a vida dele, eu tenho que ter condições de repelir a mesma situação. Então, eu vejo que o governador Tarcísio está fazendo algumas movimentações, existe todo um grupo trabalhando em cima disso. Aqui no município está sendo feito todos os impactos que nós teremos aqui de orçamento na cidade para que seja implantado tudo isso nas escolas. Eu fiquei feliz porque eu passei em várias escolas e praticamente todas estão com câmera de monitoramento. Legal. E esse botão de pânico vai estar sendo instalado? Sim, porque é um aplicativo, acho que nem próximos meses. Eu acho que o quanto antes já vai acontecer. Porque é uma empresa que vem, ela prepara todo esse sistema e conecta. Jaguariúna tem
essa fama de ser a cidade mais conectada no Brasil. Ó, que legal. Então, ela ganhou inclusive prêmios recentemente. Então, isso não vai ser difícil, porque já está tudo conectado. Já está conectado, né? Então, você vê a importância de o sistema de educação agora está bem alinhado com o sistema de segurança, né? Coisa que antigamente No passado não tinha. não tinha isso, né? Então as pessoas entravam, saíam das escolas, os pais iam, entravam e saíam. Hoje em dia já não pode ser assim, né? Tem que ser controlado. E você tem que entender que tem muita gente ruim, né? Tem, muita gente ruim. tem. E não é uma questão nossa. Muitas das vezes a gente é criticado por isso, sabe? Poxa, mas você está olhando para a pessoa ali, você está olhando diferente, porque todo mundo é igual, porque você está discriminando. E, na verdade, para quem é da segurança, a gente sempre olha e tenta olhar o que está acontecendo além. Sim. Né? Não quer dizer que todo mundo tem problema, mas a gente tem que estar preparado se o problema acontecer. Verdade. Então, a gente faz, eu até costumo falar que, às vezes, a pessoa olha, a minha esposa mesmo fala assim, o que você está olhando? Né? E às vezes eu tô parado, eu tô focado na situação. Corporal. Por quê? Porque o nosso instinto já dá uma acelerada no coração. Não sei como explicar, mas a gente vê alguma coisa, o coração acelera. Tipo, ó, Já. fica atento. Às vezes ela vê que eu tô andando, né, de carro, e aí do nada eu já pego e seguro, apronto emprego, o armamento ali, e ela tá acontecendo alguma coisa, né? Por quê? Porque é natural. Não, tá tranquilo, tá sossegado. Imagina então, beleza. A Guarda Municipal tem quantos? Eu não sei falar. Agente de segurança. Quantos agentes de segurança tem hoje? Nós temos hoje, praticamente na ativa, 60 guardas. Isso só para Jaguariúna? Isso, para Jaguariúna. Guardas, quando nós falamos guardas municipais, a gente entende como município. Tá? Porque é um órgão que entra dentro do artigo 144 da Constituição Federal e os municípios podem constituir guarda municipal para apoiar as demais forças. São 60. Isso, nós mas temos não 60. são 60 todos os dias, porque vocês trabalham 12 e descansam 12, né? Isso, são 60 dividido em 4 plantões. E aí nós temos aí guardas que também prestam apoio em outros pontos da cidade. Temos guardas no fórum, nós temos guardas lá no Poupa Tempo, a gente tem guarda no GCRI, temos guardas na delegacia. Então 60 seria o número total, mas quando a gente diminui, a gente divide em 4 plantões. Mas a cidade é pequena também, não é tão grande assim. Sim, não é verdade. O problema nosso na cidade, nós temos hoje 60 mil habitantes. O problema é o espaço geográfico de Jaguariúna. Por exemplo, nós temos uma cidade que ela não é tão grande, mas o espaço geográfico dela é longo. Então, quando eu pego uma escola, por exemplo, para fazer um patrulhamento, lá no Tanquinho. Então, o espaço de ir até lá no Tanquinho, aí depois eu tenho uma aqui no Guedes. Aí depois eu tenho uma lá no Ana Helena. Mas como é que funciona esse patrulhamento? Quem determina essa caminhada de vocês? Já sai da Sai. O inspetor ele já chega com a ordem do dia e já passa para as viaturas o que tem. E se nós tivermos algum evento na cidade, algum ofício que já é pré-determinado, a gente tem que cumprir aquele ofício. Então, dentro do que já manda a regra, né, a gente tem os ofícios que a gente cumpre. Agora, a determinação principal é as escolas. Sim. Né? Então, a gente já sai, cada guarnição sai para uma escola e depois, durante o patrulhamento todo, passando em todas as escolas. Só uma curiosidade. A rota, quando vai sair para campo, eles fazem a reunião, eu não sei se é o tenente, como é que fala o nome, ele faz a reunião e fala com os soldados. Uhum. Na guarda também tem isso no início do... Isso é o inspetor que faz. Então ele faz uma preleção. Certo. Essa preleção ele reúne, né? Você todos os guardas. Pode fazer para nós ver como é que funciona, como é que fala? Se nós fosse soldado, você vai passar para nós. Ah, sim. Não, na verdade, nós não temos muita regra na guarda municipal. Nós temos algo que se torna mais militarizado na polícia militar, porque eles cobram uma ordem unida. Então ele vai colocar o grupamento em forma, vai dar sentido, vai dar uma posição ali pro tenente da tropa chegar. Então o responsável da tropa vai apresentar para o comandante se tem alteração ou sem alteração, se tem alguém que faltou, se tem alguém que não faltou.
Então ele faz tudo isso já no início. É diferente da guarda, então. Isso, então eles têm uma regra ali para ser cumprida. A guarda municipal, ela tem uma abertura mais tranquila. Então, em círculo mesmo, como se fosse um bate-papo, né? O inspetor ele vai chegar com a ordem do dia, né? E aí vai determinar, inclusive horário de almoço, né? Olha, viatura 284, qual que é o seu horário de almoço? Tá, já coloca lá. Não pode ter duas viaturas no mesmo horário. Então, tem que ser tudo planejado, né? Tem tudo planejado. É. Por quê? Porque isso é passado para a nossa base de comando. E ali a base de comando, no momento de ocorrência, ela tem que saber para quem que ela vai pagar a ocorrência. Então, quem vai trabalhar com quem, qual que é a guarnição, né? Quais são os ofícios, se o cara vai estar empenhado ou não. Então, eu não posso pagar uma ocorrência para um cara que está num ofício de um evento, por exemplo. Sim. Né? Sim. Às vezes, naquele momento, base, ele tem que ter ciência se está todo mundo disponível ou se não tem ninguém disponível. Né? Se ele tem que pedir apoio para uma outra instituição, se ele tem que repassar para uma polícia militar. Então, por isso é importante trabalhar em conjunto. Sim, sim. Porque um vai suprir no outro. Um depende do outro, né? E a polícia militar, desculpa, ela é muito menor que a guarda municipal no município. Enquanto nós temos 60 guardas, a polícia militar deve ter uns 25 agentes aqui, 24 agentes. Então você vê o tamanho. Porém, hoje, o ideal para Jaguariúna seriam 120 guardas. Então, nós 120? Puxa vida. Está chamando mais de 25 a 30 guardas. Então, a gente vai para 90. Já fica próximo já do ajuda, ideal, já fica né? próximo. Já né? ajuda muito. É. E assim, Menezes, como o Menezes é multifuncional, né? Agora vamos entrar em uma outra função do Vamos Menezes. falar com quem agora? Vamos falar com Vamos falar com o vereador vereador agora, Menezes. né? Menezes, quando você decidiu entrar para política? Na verdade, eu sempre trabalhei no Canil, da Guarda Municipal, e lá no Canil eu desenvolvi um projeto que chama Projeto Educa Cão Jaguariúna. O que o projeto faz? Dá adestramento gratuito para a população a fim de resolver problemas rotineiros, cotidianos. Eu faço, além do meu trabalho lá, eu faço adestramento particular. E eu comecei a perceber que as pessoas tinham um problema de deixar o cachorro dentro de casa quando o portão abre, o cachorro fugia, o cachorro começava a destruir as coisas dentro de casa, chegava uma visita, o cachorro ficava pulando. E aí eu criei esse projeto de orientação para a população que dura 3 meses. A pessoa vai até o Canil, se inscreve, ela agora, para ela fazer esse projeto, ela doa um saco de ração que daí eu consigo reverter para os animais de rua, então essa é a inscrição dela. Tá? E o resto é totalmente gratuito. Então ela vai, recebe essa orientação de como fazer o adestramento. Ela vai para a casa dela, 15 dias ela treina na casa dela, volta para mais uma aula. Então, isso sucessivamente, são 6 aulas. No último dia, eu pego a pessoa e resolvo o problema dela com aquilo que eu ensinei. Olha, Menezes, meu problema é esse. Então vamos pegar o que você aprendeu, você vai conectar isso ao seu dia a dia e você vai fazer o treino dessa forma. E o projeto deu muito certo, tá? Deu muito certo. Só que eu percebi que os maus tratos, ele é derivado pela falta de controle da pessoa com o seu animal. E muitos maus tratos, ele não acontece porque a pessoa fala, eu vou maltratar ele, porque eu tenho esse desejo de bater, eu tenho esse desejo de amarrar, tá? Vamos ser simples, a pessoa abre o portão, o cachorro foge a primeira vez. Comportamento inadequado e o cara pune o animal. Ela vai, pega ele a primeira vez. Segunda vez, pega de novo. Terceira vez, ela já fica irritada. Na quarta vez, se ela pegar o cachorro, ou ela bate no cachorro, ou ela deixa o cachorro amarrado, porque o cachorro foge. Ou ela fala, quer saber, não vou mais atrás. Abandona. Deixa o cachorro na rua. Na hora que ele tiver vontade, ele volta. Ela fecha o portão, vai trabalhar. Quantas vezes a gente vê isso na cidade? Puxa, o cachorro fica lá esperando ela voltar. E aí quando volta, ela pau no cachorro. Então, resolvendo esse problema, né, eu resolveria o problema de maus tratos. Sim. Só que em contrapartida disso, por que eu contei tudo isso? Eu percebi que no meu trabalho, foi quando eu criei uma equipe específica no Canil, para atendimento de ocorrência de maus tratos, porque não existia. Então, muitos projetos na Guarda Municipal e protocolos não existiam. Então, eu falei, bom, eu vou criar.
para eu conseguir dar uma resposta mais efetiva. Então, eu criei o aplicativo, eu criei a equipe de maus tratos, fazer atendimento. A gente começou a fazer o atendimento, mas como eu vou resolver uma situação? Poxa, eu preciso de uma medida mais punitiva. Eu preciso poder olhar para o cara e falar, se você cometer esse crime aqui, você vai ser autuado, você vai ter que fazer isso. E aí eu necessitava de vereadores para fazer a lei. Então eu até cheguei a fazer um projeto de lei, pegar toda uma estrutura e levei para os vereadores na época. Só que não acontecia, né? E isso começou a me deixar muito inquieto. Falei, poxa vida, eu mando lá o projeto e não sei o que está acontecendo. Se eu tivesse lá para fazer esse negócio, se eu tivesse lá para... E aí foi quando eu falei, quer saber, eu mesmo vou me candidatar a vereador para eu só conseguir resolver esses problemas. Embora muitas pessoas não saibam o meu trabalho, mas eu sei o que eu preciso fazer e como eu tenho que fazer. E o que na ponta do negócio me afeta. Então eu vou entrar por conta disso. E aí foi quando eu me candidatei, né? Como Menezes do Canil, tem um canil, né? Independente do canil da Guarda Municipal, nós temos um pet center, né? Que faz todo um trabalho de creche, de hotel. Por enquanto ainda nós não conseguimos oferecer todos os serviços, né? Isso é uma estrutura, seu. Isso nosso. Pô, que legal, Meu cara, e da minha esposa. A gente não consegue bacana, atingir tudo isso ainda, mas algumas coisas a gente consegue fazer. Qual que é o nome do... Pet Center Adon Olan. Adon Olan vem de um nome que dá referência ao Todo-Poderoso, que vem de José, no Egito. A partir do momento que ele foi escolhido pelo governador, colocou-se um anel, pelo rei, colocou-se um anel na mão de José e falou, você vai reinar sobre esse povo. Então nós entendemos que nós estaríamos para reinar sobre esse assunto, para fazer um projeto diferenciado. Então, fica em que bairro? Então, nós temos um embrião, por enquanto nós prestamos serviço. Eu faço todo o trabalho de estrutura na casa da pessoa, de adestramento, manutenção, mas a nossa ideia mesmo é ter um espaço totalmente assim para receber todas as demandas dos animais. Né? E aí foi quando eu me candidatei, né? E o canil ficou atrelado ao meu nome. Certo. Né? No entanto, que depois que eu me candidatei e ganhei, né? Foi uma surpresa para muitas pessoas. E para você? Você sentia que ia ter uma resposta positiva? As pessoas costumavam falar para mim assim, olha, não tem como ganhar política sem dinheiro. Né? É o que você mais escuta. Não tem como você ganhar sem dinheiro. Né? Acho que vocês já devem ter escutado isso. E eu ficava pensando aquilo, poxa, mas como assim ganhar sem ter dinheiro? Né? Eu já tenho meu trabalho. Então, quando eu ia conversar com as pessoas, eu falava, olha, Menezes é isso. Eu faço isso, isso, isso. Se tiver bom para você e você me dá a oportunidade para eu tentar melhorar, é isso que eu preciso. Sim. Ponto final. Minha campanha foi feita desse jeito. Então, quando eu entendi que, poxa, as pessoas confiaram naquilo que eu tinha feito já. Então, não precisei ficar inventando, olha, eu vou fazer, se eu for eleito... Então... Falando nisso, qual que é a função de um vereador? Qual que é a real função do vereador? A função do vereador, a principal, é a de fiscalização. Então, a fiscalização no sentido de ser uma voz do povo, certo, né? Para olhar aquilo que o prefeito está fazendo, que o executivo está fazendo. Tá, eu tenho uma rua que está sem asfalto, eu falo com o vereador. Com o vereador. O vereador, ele pode falar para o prefeito, olha, a demanda desse bairro aqui, a gente costuma falar que nós somos ali um despachante de luxo, né? Então a pessoa chega, olha, eu estou com esse problema. O que o executivo está fazendo? Está fazendo certo? Está fazendo errado? Está aplicando direito? Né? Então nós podemos interferir ali no orçamento, a gente pode falar, olha, está faltando aqui nessa área, tem que ser colocado nessa área, isso está faltando aqui no bairro. A gente consegue identificar isso e consegue fazer essa função. Porém, o vereador ele pode sim executar. Né? Então, muitas pessoas falam que é isso que ele tem que fazer lei, e quem executa é o prefeito. Sim. Mas se o vereador ele tem um bom relacionamento com os secretários, com o executivo, ele consegue participar. Por exemplo, está sendo feito um parcão.
que é um parque específico para cães dentro do parque, Parque dos Lagos. O atendimento ali é inovador. Nós temos em primeiro mundo isso. Isso era um projeto meu. Eu, como vereador, não consigo falar, olha, prefeito, faz, né? Mas em parceria com a secretária Graça, em parceria com o prefeito, fazendo uma boa articulação política, então eu fiz com que saísse do papel. Porque tudo que gera custo não é o vereador que faz, é o prefeito, tem que fazer. Mas Sim. uma boa articulação faz acontecer. Então, está acontecendo. Fora outras situações que a gente consegue participar e dar muito resultado. Então, minha entrada como vereador foi dessa forma. Foi a causa animal, assim. Foi porque eu já vinha fazendo. Sim. Então eu não precisei abraçar cachorrinho na rua para tirar uma foto e falar, olha, é verdade. sou o defensor dos animais. Sim. Não, meu dia a dia propôs isso. Então, para quem me conhece, sabe do meu dia a dia. Esse projeto inicial foi tentar resolver um problema de abandono de cães, né, de maus tratos. Sim. E através disso você falou assim, vamos candidatar para tentar reforçar essa Sim, ideia. Melhorar sempre, Sim, né? sim. E assim, separando segurança pública do político, é perigoso ser vereador? Eu acho que é perigoso para quem faz coisa errada. Né? Né? Quem faz a coisa Existe certa perigo, consegue ficar tranquilo. Embora nós sabemos como política ela trata as coisas, e eu sempre falo isso, eu tenho dificuldade, de verdade, com relação à política, pelo simples fato, eu estou na guarda há 17 anos, e eu sou guarda há 17 anos e estou como vereador há 2. Uhum. Então, o que vai falar primeiro na minha cabeça? É a guarda municipal. A guarda, certo. É o técnico, questão técnica. E questão técnica, muitas vezes, não consegue compactuar com política. Porque às vezes a política fala, isso pode, mas eu como técnico falo, olha, mas isso não dá certo. Uhum. Né? Então, nós entramos num grande conflito, né? Não muito tempo atrás, do plano diretor do município. Né? Eu posso falar isso sem problema nenhum, tá lá para todo mundo ver no YouTube, na sessão do plano diretor. Foram 12 vereadores, foram 11 votos a favor do plano diretor e um contrário. O meu foi contrário. Mas por quê? Mesmo sendo a base do governo, estando lá como pessoa da base do governo, vice-presidente da Câmara Municipal, eu entendo que o Estatuto da cidade manda ter planos adicionais, ter os planos específicos, que vai nortear como o plano principal tem que ser. Então eu não posso simplesmente falar, olha, o crescimento vai ser dessa forma. Sim. Eu tenho que falar como vai ser. Quanto de segurança eu preciso ter? Quanto de saúde eu preciso ter? Quanto de escola eu preciso ter? É possível fazer? Eu não começo uma casa sem ter uma planta e sem saber quanto eu vou gastar. Sim. Isso não faz sentido, porque depois eu não tenho dinheiro para terminar essa casa. Tem que ter o planejamento. Verdade. Tem que ter o planejamento. Então, eu sou a favor desse planejamento. E aí é onde o Menezes encontra conflitos. Né? Onde o Menezes acaba divergindo de algumas opiniões. Mas política... Precisa ter isso. É grupo, é grupo, né? Então, são opiniões ao contrário, opiniões que às vezes eu estou a favor, o outro está contra. Então, cada um tem um pensamento. Esse é o pensamento do Menezes. Muitas vezes, muito mais técnico do que político. Entendi. Ô, Menezes, nossa, não vou ter voz, mas tudo bem. O que um presidente fala pode ajudar ou atrapalhar um vereador? Um vereador, talvez não. Se o vereador ficar atrelado ao presidente, ele fica na sombra de uma outra pessoa. Eu acho que o vereador tem que ser o que ele é. Né? Ele tem opinião formada, sim, ele tem que ter o trabalho dele, porque daí o negócio acontece. Porém, o presidente é uma figura que está lá e a atitude dele pode ajudar ou pode criar um problema. Sim. Por exemplo, nós nunca imaginávamos que os problemas que estão acontecendo a nível federal fossem chegar no município. Caramba. Nós não achávamos isso, mas já está afetando. Ontem nós tivemos uma audiência pública de orçamento do primeiro quadrimestre do ano e nós tivemos uma arrecadação inferior a 19 milhões do que estava planejado. Nossa, então, 19 milhões a menos por conta de falta de produção, as empresas.
enfim, todos aqueles impostos que a prefeitura conta, 19 milhões a menos. É muito dinheiro. É Ou seja, a muita gente vê coisa. que o que está acontecendo lá em cima afetou as empresas aqui embaixo e afetou o município. Se nós não tivéssemos esse planejamento, com certeza, Jaguariúna ia sofrer demais. É lógico que algumas coisas que nós tínhamos planejado, pode ser que não aconteça. Por quê? Por falta dessa verba. Por conta dessa verba. E assim, nós estamos nos 4 primeiros meses do ano. Cara, né? Só começou o ano. Só muita começou. grana, Então, muita se grana. continuar desse jeito, pode ser que o impacto seja muito maior. Puxa Então, aí vida. sim, o presidente, com o que ele fala lá, com Ele certeza, influencia pode muito, influenciar assim. demais. É. Demais. E, assim, a economia, quando a gente fala de economia, a gente vê o Ministério da Economia, o presidente, todos os seus ministros e tal. E os vereadores estão aqui embaixo torcendo para que as atitudes deles lá sejam a melhor possível, né? Para não impactar na arrecadação dos municípios, né? Sim, até porque o vereador está aqui embaixo e muitas das vezes a gente fica tentando apagar o fogo só. O fogo já existe e o vereador está tentando abanar. É enxugar gelo. Enxugar gelo, e aí Difícil isso, nós né? não podemos fazer. E aí as pessoas têm essa imagem, o vereador pode tudo. Não pode. Não pode. Infelizmente não pode. A gente tenta deixar menos pior. Né? Tenta fazer algo para não pro resultado na ponta do negócio não ser tão catastrófico. Você pretende continuar na vida política? Coloquei na mão de Deus esse projeto. E o que amarra um vereador? Não você, mas vamos falar no De geral. maneira geral, De né? maneira geral, o que atrapalha o trabalho do vereador na cidade? O limite de atuação. É o que ele realmente pode fazer dentro da Sim. legislação e que ele não pode. Né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de executar, eu gosto de fazer projeto, eu gosto de... Então, você falar para mim, Menezes, Depende dos outros. o que te atrai mais? É quando eu estou lá na Guarda Municipal, fazendo meu projeto, fazendo tudo isso. Então, eu deixo na mão de Deus, porque eu sei que estar como vereador já foi um propósito de Deus. Então, enquanto eu estiver lá, as pessoas vão ter que me aturar e eu vou ter o meu posicionamento mesmo e vou fazer o que tem que ser feito. E aí eu busco informação, eu faço curso, sou formado em segurança pública, vou começar uma outra faculdade, eu faço legal, curso para saber o que o vereador pode, como ele pode, o que ele deve sim. fazer. Porque Isso é senão... importante, pô. Você se especializa, né? as pessoas entram lá, muitas das vezes, eu vou entrar lá porque é legal ser político. E aí, por falta de orientação, o sistema todo passa por cima dela. Sim, claro. E ela fica perdida, né? Então, acho que se os vereadores buscassem esse conhecimento mesmo, saber o que pode, o que não pode, a gente conseguiria fazer muito mais. Mas, Sim. como eu falei, são 13 vereadores. Então, esse é o pensamento do Menezes. Com certeza, se vier os outros 12 aqui, cada um tem uma Tem visão. um ponto de vista. Cada né? um tem um ponto de É. vista. E aproveitando esse gancho, existem cidades que a gente vê as sessões da Câmara, né? Muita discussão, muita bate-boca, muita discordância, né? E aqui em Jaguariúna é parecido assim ou é mais tranquilo? Aconteceu alguns episódios por conta de um pensar de um jeito, outro pensar de outro, mas no geral eu vejo que a Câmara de Jaguariúna ela tem um consenso muito bacana. Até na reunião de comissões, que é onde lá nós decidimos os projetos, tá? O que vai acontecer, como vai acontecer, é lá onde você aprende mesmo. Na sessão é algo que já está pronto, né? Então na sessão a gente só vai apresentar aquilo que nós discutimos na comissão. E ali, independente do cara ter saído por um outro prefeito, outro candidato, independente de quem é o projeto, nós, a Câmara de hoje, tá? A qual eu estou participando lá, todos discutem o projeto. O projeto é do A, do B ou do C, não interessa, nós vamos discutir igualmente esse projeto. Se é viável ou não. Então não tem essa de, porque o cara nós somos a maioria, nós somos desse lado, então a gente vai segurar. Aqui em Jaguariúna não aconteceu isso, né? Pelo menos na minha legislatura isso não foi prioridade e assim, nós vemos os projetos que são bons, todos passam e faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Sim, sim. Pô, isso é legal porque em Brasília mesmo a gente vê muita gente
que sobe no palanque, discursa e fala muito. Tem muita falação, né? Eu acho que é o papel do político mesmo, né? Mas tem alguns assuntos assim que poderiam ser evitados. Eu acho que a população precisa de resposta rápida, assim, às vezes ficar batendo em determinados assuntos que acho que não teria necessidade. De fumaça, né? Não resolve o problema e o pessoal vai ser enganado. Só fica em falação, assim. Sim, dificilmente, assim, eu me coloco sempre à disposição quando você pergunta se eu tenho essa pretensão de ser novamente um vereador. Se for para ser, vai acontecer. Sim. Né? Se for para ser um vice-prefeito, se for para ser um prefeito, seja lá o que for, eu coloco na mão de Deus e falo, Deus, faz o que tem que ser feito. Porque eu sei que só de estar já não era meu primeiro princípio. Sim. Isso foi condicionado e estou. E eu entendo que o político, muitas das vezes, o máximo que você vai ver, eu irritado ou eu nervoso, é eu falando nesse tom. Dificilmente eu vou fazer que nem você falou e vai lá e tal, mas existem alguns políticos que eles se encarnam de um personagem, né, justamente para... E aí quando você vai ver efetivamente, né, vamos ver aqui, ele está fazendo, mas vamos ver se a obra dele acompanha tudo isso. Sim. Então às vezes acaba não combinando. Sim. Né? O importante é o cara realmente, se tiver que fazer, ir lá na tribuna e falar, mas dar uma resposta com ação para que aquilo seja resolvido. E o Brasil precisa de bons políticos, né? Pessoas calmas, que tenham calma para resolver os problemas, né? Isso é importante, né? Sim, sim. E agora entrando, né, numa nova função do Menezes. Exatamente. Esse homem é muito funcional. Menezes, você tem um projeto, né? Fala do seu projeto com os animais aí, o que a população de Jaguariúna elegeu ele por conta das boas ações que ele fez com os animais. Exatamente, né? Hoje nós continuamos com os atendimentos, então todo plantão nós fazemos atendimento de ocorrências, né, de maus tratos. Muitas das vezes eu não consigo agradar todo mundo, porque quando nós falamos de maus tratos, nós trabalhamos com sentimento. E o sentimento, às vezes, da pessoa sobressai aquilo que é técnico e aquilo que é legal. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes a pessoa, quando vê uma situação, ela entra em desespero, né? E hoje o cachorro, o animal, ele está tomando um lugar, muitas vezes, maior do que o próprio filho da pessoa. Né? Seja, você pode ver em várias situações. Então, isso gera uma comoção muito grande. Né? Não estou falando que isso não é adequado, mas a gente vê isso acontecendo, né? Na minha função, eu tenho que ter a habilidade para escutar o desespero da pessoa, né? Menezes, você tem que ir lá, você tem que prender, você tem que fazer, você tem que, sabe, toda aquela... Eu tenho que gerenciar isso, eu tenho que entender o que é legal e como que eu vou fazer aquela ocorrência. Menezes, você vai como guarda municipal nesse projeto? Sim, as ocorrências eu estou como guarda municipal e faço atendimento como... Quando a gente fala da causa animal, você vai como guarda municipal. Como guarda municipal. Não mudou o princípio ativo, vou com viatura, faço todo o procedimento legal. Até por isso que eu tenho que ser técnico e tenho que fazer o que a legislação manda. Sim. Porque se eu agir com o lado emocional, muitas das vezes o emocional do Menezes gostaria de tomar uma atitude. Mas o legal do que eu posso fazer, do que tem que ser feito, é diferente. Então eu tenho que ter essa habilidade. E muitas das vezes eu não consigo achar o consenso em quem está pedindo. Poxa, o Menezes poderia ter feito e não fez. Então a gente tem que ter essa... Mas para mim é totalmente tranquilo isso, porque eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sim. Existe muita denúncia em Jaguariúna? Tem muitas denúncias. Hoje caiu a quantidade de denúncia, no primeiro momento teve um boom. Você acha que é devido a esse projeto? Na verdade, o que aconteceu? Nós tínhamos muitas ocorrências que eram válidas e muitas ocorrências, porque quando nós fizemos o aplicativo, a pessoa poderia fazer uma denúncia anônima. Tá? Então, quando ela denunciava anônima, ela denunciava de tudo. Então, caía de tudo pra gente. Cachorro latindo, cachorro, o ambiente estava sujo e cachorro... Quando nós íamos atender a ocorrência, nós percebíamos que não era nada disso, que era uma briga entre vizinhos.
né? Quantas vezes não aconteceu? A gente chegar na casa e era briga de vizinho. Cachorro bem tratado, cachorro limpo o lugar, sendo cuidado com tudo que você imagina, e o vizinho reclamando porque o cachorro, quando chega alguém, late. Puxa vida. Né? Então, teve uma decisão do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal, que não existe mais ocorrência anônima. Ou seja, tem que ter um princípio ativo. Não quer dizer que eu vou chegar na ocorrência e vou falar, foi o fulano lá que mandou vir aqui, viu? Não é assim que funciona. Mas eu tenho que ter... essas denúncias que não é verdadeira. Eu tenho que ter a motivação. Quem é que está solicitando um apoio? Para mim realmente caracterizar a ida da viatura. Então aí sim, eu vou até o local, eu faço. E o simples fato, lembra lá no começo quando eu falei da pessoa participar? Quando a pessoa precisa se identificar, ela já fala, então eu não quero mexer nesse negócio não. Eu não quero participar disso, eu não quero. Então logicamente que as ocorrências caíram, né? Antes eu entrava... Isso em qualquer situação, não só os animais, qualquer situação. Antes, quando nós tínhamos aí por dia de 10 a 20 ocorrências abertas para eu atender. Então, eu, às vezes no dia, atendia 5, 6, 7 ocorrências. Enquanto uma viatura normal, de patrulhamento normal, às vezes não atendia nenhuma ocorrência, eu atendia 7. Nossa! Tá? Então, se você for pegar o coeficiente lá, né, de ocorrência, vai ver a diferença. Né? Ou seja, quando aconteceu isso, hoje eu tenho 1, 2 ocorrências, 3 ocorrências, às vezes eu não tenho nenhuma caiu ocorrência. Bastante às mesmo. vezes na semana eu tenho 2, 1. Por quê? Porque caiu. Porque só vai denunciar quem realmente está acontecendo e eu vou fazer essa solicitação. E os cães do Canil da Guarda, eles trabalham também assim, ajudando os policiais? Demais. Teve alguma ocorrência que ficou marcado, assim, que os cães te ajudaram a descobrir alguma coisa? Tenho várias ocorrências. Na verdade, o meu cachorro que aposentou recentemente, que é o Nick, é um pastor belga de Malinois, está na casa de um amigo nosso, parceiro total, já fui em várias ocorrências com ele. E ele teve êxito, assim, inúmeras delas, de achar vários entorpecentes. Assim, na última que ele foi, que foi a aposentadoria mesmo, porque ele já estava na casa, né, aposentado. Quantos anos você aposenta? O de Faro, nós aposentamos ele com 7 para 8 anos. E ele já estava na casa, e aí caiu a ocorrência, o pessoal ligou para mim. Vocês devem ter acompanhado, o Corpo de Bombeiros foi chamado para um incêndio lá no Guaiçara, se eu não me engano. E aí quando eles chegaram lá, o bombeiro militar sentiu um cheiro diferente, falou, tá estranho esse negócio. Quando foi ver, era uma refinaria de droga. Caralho, tinha um tijolo de maconha que tinha pegado fogo, então o pessoal sentiu o cheiro. Aí começou a procurar, achou um tanto aqui, um tanto ali, e aí solicitaram um canil. Meu cachorro já estava aposentado, mesmo assim liguei, né, pro seu companheiro de viatura. Atual tutor, falei, olha, eu vou pegar um Nick aí pra gente passar a régua na história dele do canil. Posso? Não pode me pegar, Menezes. Aí peguei, levei ele, cheguei lá, era noite, né, na beira de um rio. Eu fiquei surpreso com o cachorro, porque eu dei procura para ele, ele ajudou os bombeiros a localizarem quase 35 quilos de droga. Nossa, é muita vários coisa. Tambores enterrados. Ele achou tambor enterrado à noite. E com aquela quantidade de folha por cima. Então, assim, na hora que ele passava, que eu sabia que ele começava a fazer a volta, mesmo que ele não marcasse no ponto indicado. Eu sabia que tinha alguma coisa, então, a gente, pela experiência, o orvalho na folha, sabe, muda o tom dela ali. Então aí eu sabia que ali tinha alguma coisa. Aí começava a cavucar, achava o tambor. Então tá até gravado nas minhas redes sociais lá, Menezes do Canil, tá no Instagram e tá na página. E aí tem essa operação, que foi a última dele. Mas nós já usamos cães aí para localizar pessoas, para encontrar pessoas que infelizmente foram assassinadas, então o cachorro também já ajudou. E aí são vários cachorros. E aqui em Jaguariúna, todas essas ocorrências aqui em Jaguariúna. Eu não tenho todos esses cães aqui. Por exemplo, o de busca de pessoa morta já é um
cachorro específico para isso. O de busca de pessoa viva é outro odor, é outro trabalho feito em cima do cachorro. Então, aí nós tínhamos esse. Nós tínhamos o Aruki, que era um pastor belga, que recentemente ele faleceu, até fiz uma homenagem para ele lá também nas redes sociais. Cachorro fantástico, passou a vida dele toda com a gente lá. Estava com 12 aninhos praticamente. Caramba, ele trabalhava ainda. Na verdade, ele ficou daí só na aposentadoria, mas até os seus 8 anos, 9 anos, estava fazendo trabalho. E ele nos ajudou aí em situações de roubo em andamento, pessoas virem atravessando cidade em cidade, entraram no Ana Helena, e aí o meliante fugiu, né? E o cachorro foi lá, com o odor da pessoa, ele deu a direção e a gente conseguiu fazer a captura da pessoa. Pô, que legal. Então, Nossa. são várias É ocorrências. uma ferramenta, assim, fantástica, os cães, né? Demais. Acho que o ser humano ainda não... O Lulinha mesmo que fala isso, né? A gente ainda não descobriu nem 1% do que eles são. Tem aquele animal É ali. verdade, é incrível mesmo. Eu fiz um treino em Sorocaba, chama de... a técnica é mantraining. Só para você ter noção, o cachorro de mantraining, ele é utilizado normalmente aqueles Bloodhound, que é Eu sei qual que é. o Pluto, aquele grandão, ele é grandona. Normalmente é para busca, né? Isso, ele faz busca de pessoas. Nós fizemos um treino que durante o treinamento, olha como que é interessante. Por exemplo, uma pessoa entrou num ônibus aqui, tá? Aí de um ponto para o outro, ela foi e desceu nesse ponto aqui. Quando eles vão fazer uma busca e tem uma informação, o cachorro, eles colocam o cachorro no ônibus, ó, a pessoa entrou nesse ponto de ônibus aqui. Depois a gente não sabe para onde ela foi. O cachorro entra no ônibus, o ônibus vai, para aqui nessa próxima parada. O cachorro desce, vai até certo ponto. Se não tem o odor da pessoa, o cachorro volta, bate no peito do condutor e fala pro condutor, olha, não tem o odor dele aqui. Sobe aqui, o ônibus vai para nessa parada e vai fazendo. Quando chega no ponto que a pessoa desceu, o cachorro desce e continua fazendo faro. Então é impressionante. Como é que vai Impressionante, escapar né? um negócio desse? Não tem Nossa, como não. incrível, É né? impressionante. E você acha que nos últimos anos as forças policiais vêm investindo bastante nos cães? Inclusive nós estamos fazendo estamos melhorando toda a estrutura do canil, que a gente vai fazer toda a transformação dos cães, né? Então a gente deve adquirir novos cães para a instituição, porque é uma ferramenta. Tem quantos cães hoje? É uma ferramenta. Aproximadamente. Atualmente nós estamos com um Border Collie, que é o Ralph, né, que faz show dog e faz o faro de entorpecentes. Os outros que nós tínhamos, nós fomos aposentando, né? Nós tínhamos um Terra Nova que fazia um projeto que chama Cães que Curam, então a gente ia para o hospital, a gente ia para a Unicamp. Minha esposa, inclusive, nós íamos fantasiados de palhaço e a gente fazia a alegria do pessoal junto que com a minha bacana. cachorra, que é uma Bernese, que é a Pandora. Ou seja, nós fomos aposentando, agora a gente começa com novos cães, com essa nova turma que vai entrar de guardas municipais, a gente aumenta a quantidade do canil. Consegui recentemente uma caminhonete Frontier para a gente colocar no canil da Guarda Municipal. Poxa, que legal. Então a gente está reestruturando para dar uma resposta muito melhor. Beleza. Que bacana. O pessoal, sabendo que você vinha aqui, pediu para perguntar o seguinte: o porquê que parou de vacinar os cães na cidade? Você sabe dizer a vacina contra a raiva? Muitas situações vieram por conta da pandemia, toda aquela situação virou uma bagunça como um todo na questão de saúde, até eles irem ajustando. O que eu sei é que toda pessoa que tem o seu cachorro e precisa da vacinação de raiva, pode entrar em contato com o posto médico veterinário, fica dentro do bairro do Roseira de Baixo, Américo Antoniette chama o parque, e lá ele vai conseguir ter acesso à vacinação de raiva. Então a população, o pessoal tem que procurar a prefeitura para conseguir. Isso, antes tinham as campanhas, nós temos solicitado isso para que isso volte, para dar mais acessibilidade. Mas depois que foi feito o posto médico veterinário, muitas coisas foram concentradas lá. Né? Então a pessoa consegue marcar sem problema nenhum uma consulta lá, né? Consegue passar com o seu cão totalmente gratuito. Isso é uma acessibilidade para as pessoas. Em breve nós teremos o postinho com receituário e com medicamento, então vai ser uma farmacinha também
para os animais. Então muita coisa está melhorando nessa questão. Pô, que legal. Puxa, que bacana. E recentemente, alguns meses atrás, a gente entrou em contato com o pessoal do Xodó do Bicho. A gente fez uma campanha, né, de doação que foi bem recente, uma chuva que deu vários problemas no canil deles. Eles recomendaram bastante você, falou que você ajuda bastante. Elogiaram bastante você. Nós trabalhamos desde há muito tempo atrás. Na verdade, a Xodó de Bicho, ela fazia toda a frente da questão de maus tratos. Então eles iam com a equipe deles, com o apoio do veterinário da zoonose. Muitos encaminhamentos eram feitos, eles representavam a ocorrência na delegacia, então eles abraçaram mesmo essa situação. Até o dia que nós montamos, né, o grupamento, né, que era para definir essas questões, e aí nós tiramos um pouco da carga deles. Né? Hoje eles continuam fazendo, mas nós tiramos à frente. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você vai na casa de uma pessoa por uma ocorrência de maus tratos, você está submetendo aquela pessoa a uma questão legal, jurídica, e ela vai ter que responder por aquilo. Volto a falar, ninguém gosta de se submeter a uma lei e aí pode virar um confronto. Então, quanto mais a gente puder evitar que uma associação, uma ONG venha a ter esse problema, né, com esse tipo de pessoa que comete um crime de maus tratos, é melhor. Né? Mas eles estão sempre nos apoiando também, sempre que a gente precisa, a gente entra em contato, a gente tem um banco de dados que muitas das vezes eu não consigo alcançar, mas a Nani consegue através do pessoal da ONG. Olha, Menezes, esse cachorro aí já tem um histórico desse daqui, foi para tal lugar, olha, eu estou acompanhando, eu já vi que essa pessoa já fez isso. Então a gente consegue se comunicar e consegue chegar num bem comum para os animais. É importante o trabalho das ONGs para ajudar o poder público assim, né, a resolver os problemas. Né? Sim, sim, é importante. Nós temos inúmeros protetores na cidade, vários que eu considero demais, né? Então são protetores que muitas das vezes nem aparecem nas redes sociais, mas que eu sei que faz um baita de um trabalho. São os heróis anônimos, né? É verdade, ninguém sabe. Existem outros que, infelizmente, acabam, assim como em todo lugar, existem as suas vontades, os seus desejos, então gera aquelas briguinhas que são pontuais, Sim. né? Lado A, lado B, pô, tá fazendo isso, você não tá fazendo aquilo, mas a gente passa por cima de tudo isso, sabe o que é necessário para os animais e a gente toca. Agora, com relação a Xodó de Bicho, sempre, no entanto que nós sabemos o tanto de tempo que ela existe, né? Então, se não fizesse um trabalho, ela já teria acabado, com certeza. Puxa, que legal, bacana. Menezes, a gente gostaria muito que você mandasse uma mensagem pro pessoal de Jaguariúna. Que nunca deixem de sonhar com nada. E muitas das vezes o que a gente sonha nem sempre é aquilo que Deus vai nos dar. Sabe aquela frase de pedir paciência para Deus e Deus me deu um baita de um problema para ver como que eu ia reagir diante disso? Então, eu entendo que minha vida é assim, né? Muitas das vezes eu pedi para Deus, poxa Deus, eu quero ter meu próprio negócio, gosto de empreendedorismo, gostaria que fosse desse jeito, só que Deus, ele sabe o jeito que ele dá. Então, a oportunidade que nos vem é momento de aproveitar. E eu acho que todos que têm o desejo de ser um guarda municipal, ser um vereador, ser um prefeito, seja lá o cargo que ele almeja, ele tem que tentar. Porque se eu fosse escutar as pessoas que estiveram do meu lado, e quando eu falo pessoas que estiveram do meu lado, não é de longe não, né? Quem falou para José parar de sonhar, volta a falar de José, foram os próprios irmãos dele. Pô, para com isso, tá ficando maluco, isso aí não vai acontecer não. Então, são pessoas de vai que vai dar certo, falaram, pô, para com isso, ficar fazendo podcast, não é verdade? Mas vocês sabem... As coisas vão acontecendo. Exato, as coisas acontecem. E aí, quando você vê acontecendo, lá na ponta do negócio, eu lembro o dia que saiu o resultado das eleições, eu estava na casa da Rosa, né, à noite, da minha tia,
E aí o pessoal ligando para mim. Que da hora. Ligando para mim. Pô, Menezes, você entrou. E eu não sabia ainda que eu tinha entrado. Né? Porque nós temos experiência, né? A gente tem muito mais experiência, já fica fazendo cálculo e tal. Eu não tinha feito nada disso. Mas eu entrei mesmo, não tô vendo meu nome em lugar nenhum, né? É uma sensação boa, né, meu? No outro dia, eu liguei para o presidente do meu partido, falei, viu, falaram para mim que eu ganhei mesmo. Menezes, pode comemorar, porque você ganhou, você é um vereador. Então isso é satisfatório. Isso é legal. Isso é uma resposta da população de Aguariúna. É verdade, está fazendo um bom trabalho, né? Então é isso, independente, não, eu costumo falar que a pessoa que tem projeto, ela não tem perca, porque ela está à disposição de fazer. Então, eu não tenho medo de estar ou não estar como vereador. Eu entendo como projeto de Deus. Então, eu não fico amarrado nisso, né? Legal. Não fico com medo de amanhã, se eu não estiver lá. Então, isso não me incomoda. Né? Isso é bom, isso é eu bom. sei que eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Então, se a pessoa fazer o trabalho dela, o resto Deus faz. Deus, ele coloca Deus na frente de tudo que dá certo. É verdade, né? Ele ajuda a enfrentar aí todos os problemas, né? Com certeza. Puxa, papo bacana, né? Se deixar, vai a noite inteira. Faz os agradecimentos para nós. Pô, Menezes, muito obrigado por nos dar a oportunidade de ouvir sua história. Né? Agradecemos demais aí a sua presença. Espero que volte mais vezes. Com certeza. No novo projeto, já está convidado. Sim, estou à disposição da população. Em algum momento a gente pode falar só de adestramento, só de comportamento animal. Muito bacana. É legal. O que dá para ser feito, como dá para ser feito. E a gente está aí, a Guarda Municipal também está à disposição. Eu devo abrir aí o próximo projeto em breve, que é o projeto do Cacão fase 6. Ou seja, para cada projeto são 100 pessoas. Então passaram comigo já quase 500 pessoas lá. Que legal. Então cada cachorro que eu treinei, desde um cachorro de raça a um vira-latinha, isso faz toda a diferença. Eu lembro de todos, de como foi feito, e não tem satisfação melhor pro dono do cachorro falar, poxa, não é que meu cachorro consegue fazer. Então a pessoa fica... Todo mundo se surpreende, fica né? legal. Então nós devemos fazer um projeto bem legal dentro do Parcão. Eu devo atender a população de Aguariúna dentro do Parcão, fazendo orientação de adestramento. Então estamos aí, o que a gente puder contribuir. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês têm um cara aqui que vai com certeza ajudar no que for necessário. E assim, meu primeiro podcast, acho que pelo menos a gente conseguiu conversar e bater um papo legal. Com certeza. Com certeza, foi bem legal. Bastante assunto. Foi bem bacana, Lulinha. O homem é muito funcional, né? Menezes, então, fica o agradecimento de coração. O Urbano JJ agradece. E a gente espera uma próxima visita dele, não é? É isso aí. Show de bola. Valeu. Tamo junto.